Amados, nós sabemos perfeitamente que há uma cronologia no tempo pré-determinada por Deus, né? Deus deixou uma cronologia em matéria de tempo. Deus olhou para a humanidade e Deus disse: a história de vocês será exatamente essa. Tá bom? Tá um pouco agudo, Elias. Obrigado. A história de vocês será exatamente essa. E aí, na cronologia dividida pelo Senhor Jesus Cristo, na linha do tempo, determinada pelo Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? Você tem, em primeiro lugar, todo o Velho Testamento. A parte ali em azul, todo o Velho Testamento e toda a nossa querida revelação de Deus no Velho Testamento. E aí, na plenitude dos tempos, nós vimos, vem Jesus Cristo. E você tem o mais importante de todos os tempos. Porque é nesse tempo que Deus habita entre nós. Tá bom? E aí, imediatamente após, começa o período da igreja. O período da igreja é um período enorme, e o período da igreja, ele está até o livro de Judas, exatamente nesse ponto histórico aqui, ó. Somente 100 anos. Ah, não deu para cair ali, não tem problema. E ali, depois de 100 anos, já a gente volta, aí do período da igreja vem todo o Apocalipse. Deus então determinou, em primeiro lugar, o período da igreja, e depois um período que nós chamamos de Grande Tribulação, que é um período de 7 anos e que obviamente está dividido 3 anos e meio. E depois do período da Grande Tribulação vem o último dos períodos, como nós estamos estudando, chamado milênio, o período do milênio. Depois do milênio vem a eternidade. Então, quando você olha para todo este organograma que Deus fez no tocante à história de tudo e absolutamente tudo, você vê que é um Deus que controla toda a história e controla todos os fatos. Assim, nós estudamos juntos, então, desde o início do Apocalipse, nós já vimos em tema como introdução número 1, exatamente, em primeiro lugar, a igreja. A igreja no Apocalipse, o seu período, estão exatamente no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Porque a partir do capítulo 6 começa o outro período chamado Grande Tribulação. Então, o período da igreja, que está no capítulo 1, 2 e 3, em primeiro lugar, você tem que entender aqui, ó. Aí esse era o quadro que eu estava querendo, exatamente esse aqui. Aquele pontinho negro ali, na parte toda da igreja, é o que nós chamamos de 100 primeiros anos da igreja. E que vai desde que Cristo funda a igreja até a morte do último dos apóstolos, o apóstolo João. E aí a pergunta que fica é, tá, mas espera aí. Aquilo ali, então, vai desde Mateus até Judas. O Apocalipse entra exatamente onde? Em toda essa parte de vermelho que está aí. E o primeiro período, que é o período da igreja, que está no capítulo 2 e 3, você tem exatamente nesse período o quê? Você tem exatamente, uma rápida recordação de domingo passado, as cartas escritas por Cristo, pelo apóstolo João, às igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Se lembra que o Império Romano estava dividido em territórios? Ali a Palestina, bem aqui você tem a Capadócia, bem ali a Galácia, aonde você tem a primeira, segunda e terceira grande viagens de Paulo, e aqui está a Ásia Menor, ó. Foi para essa região que o nosso amado apóstolo escreveu as 7 igrejas. E estas cartas às 7 igrejas, como vimos no domingo passado, estas cartas falam de todo o período vermelho.
que vai da morte do apóstolo João exatamente até um segundo antes da grande tribulação. Daí Apocalipse 2 e Apocalipse 3. E veja que interessante, né? Aqui você tem um mapa bem pertinho. Cristo manda João escrever, em primeiro lugar, a igreja de Éfeso, segundo a igreja de Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, depois Filadélfia e depois Laodiceia. E falando a estas 7 igrejas, Jesus nos conta como seria o período integral da igreja, como vimos no domingo passado. E óbvio que você tem as cartas escritas de Patmos, chegando todas elas a Éfeso e se espalhando para todas as outras igrejas, como vimos no domingo passado. E aqui está toda a história da igreja, aquele ponto em vermelho, aqui na linha do tempo. Então, toda a história da igreja, porque a primeira parte você tem até o apóstolo João. Toda a história restante da igreja está no capítulo 2 e no capítulo 3. Inclusive, quem não pôde estar no domingo passado, pastor Eber, talvez essa semana ou semana que vem, consiga colocar todos os estudos introdutórios ao Apocalipse. Aí terá condições de verificar. Terminada a história da igreja, como vimos no domingo passado, vem imediatamente o período chamado tribulação ou grande tribulação. Nós veremos no domingo que vem que a tribulação são 3 anos e meio, a grande tribulação, os outros 3 anos e meio. E depois vem o milênio. Então você tem a tribulação e depois você tem exatamente o milênio. Só que, amados irmãos, você tem a tribulação começando no capítulo 6 de Apocalipse. O que acontece antes do capítulo 6 de Apocalipse? Você tem um capítulo 4, você tem um capítulo 5 e ocorre exatamente isso aqui, ó. A igreja sendo literalmente arrebatada nos ares por Jesus Cristo. Então você tem o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5 nos mostram o trono de Deus e nos mostram do lado 24 tronos, que serão os tronos onde nós estaremos assentados, reinando junto com o Senhor. É por isso que cremos que seremos arrebatados e para que a grande tribulação ocorra, é necessário anteriormente o arrebatamento. Nós temos muitos capítulos e versículos na Bíblia que falam exatamente sobre isso. Um deles é exatamente o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, olha, não tem como se manifestar o anticristo, o homem da iniquidade, o homem da perversidade, se o que segura ele, a manifestação, não for arrancado. E o que segura o anticristo e sua manifestação? Efetivamente o Espírito Santo. E Cristo, quando disse que o Espírito Santo foi dado a nós, igreja, ele disse que o Espírito Santo foi dado eternamente a nós, igreja, e que nós viveríamos com ele eternamente. Significa que quando o Espírito Santo for retirado, para que o anticristo possa vir com a grande tribulação, quem vai junto? Porque não pode ficar separado dele, a própria o quê? Igreja. Esse é um só dos milhões de textos que existem na palavra de Deus. E aí, olha que interessante, quando você estiver em fevereiro, ouvindo os comentários sobre o Apocalipse, com certeza essa divisão vai vir à sua mente e talvez você se lembre do nosso estudo introdutório de hoje. Hoje nós chegamos, já saímos de Apocalipse 1, 2 e 3 e hoje chegamos em Apocalipse capítulo 4
e Apocalipse capítulo 5. E Apocalipse capítulo 4, nós tivemos a alegria de conversar com os irmãos exatamente no dia 31 de dezembro, para que pudéssemos receber o ano novo entendendo que existe um Deus em seu trono. Há um Deus em seu trono. E ele governa absolutamente todas as coisas. E que se ele está no trono, sempre, em 2020, ele não sairia do seu trono. E o que é interessante é exatamente isso, porque quando abrimos Apocalipse 4 e 5, eles são o texto de transição entre o final do período da igreja e o início do período da grande o quê? Tribulação. Da grande tribulação. Acompanhe comigo, por gentileza. Esta é, obviamente, uma imagem razoavelmente aproximada daquilo que você encontra em capítulo 4. Capítulo 4. Porque o Senhor diz assim para João: se abre uma porta nos céus, e João é convidado a entrar e ver e anotar o que ele viu. Veja que João foi muito mais bem-aventurado que homens como Paulo. Paulo foi até o terceiro céu, o céu de Deus. É que Paulo, ao escrever 2 Coríntios e ao falar isso, ele estava com problemas internos dentro da igreja tão grandes, a igreja o tinha simplesmente espancado, espiritualmente falando, o tinha humilhado, dentro da igreja tinha se levantado um moleque, porque o moleque que se levantou tinha praticamente quase que metade ou um terço da idade de Paulo. E como o moleque falava bem, se expressava bem, fez um levante na igreja contra Paulo, e a igreja que Paulo fundou simplesmente tinha expulsado o apóstolo. Tanto é que o apóstolo teve que enviar Silas, Timóteo, para acalmar a igreja, para ver se voltava a ter acesso à igreja que ele fundou. Amados irmãos, se fizeram isso com Paulo, o que farão conosco? O que farão conosco? Mas esse é um outro detalhe. E aí Paulo, para não se arrogar, Paulo chega e diz: conheço um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas indizíveis de Deus e foi proibido de escrevê-las. Ele não conhecia, era ele que tinha ido ao terceiro céu. João foi ao terceiro céu e Deus permitiu que ele escrevesse. Coloque uma coisa no coração: intimidade é diferença. Intimidade é diferença. Foi esse mesmo apóstolo que se recostava nos ombros de Cristo, que se deitava ao peito de Cristo. Foi esse apóstolo que o Senhor Jesus permitiu viver, e mesmo martirizado na ilha de Patmos, Deus deu a esse apóstolo a maior de todas as revelações. Irmãos, intimidade é algo diferenciado. É algo diferenciado. Um dia teremos o prazer de estudar sobre o apóstolo João. Agora olhe para cá. Se você olha para um quadro desse, você fica assim até meio assustado, mas é isso que está em Apocalipse capítulo 4. Eu consegui arrumar uma figura um pouquinho mais bonitinha e mostro depois para os irmãos. Mas acompanhem comigo. Olha que interessante. Você tem, em primeiro lugar, isso aqui, ó. Você tem João tentando descrever aquele que está no trono. E a glória, o resplendor, a majestade é algo tão extraordinário que ele só conseguiu ver isso. Ele era semelhante à pedra de jaspe, ou seja, algo absolutamente reluzente. Ele não teve condições de descrever Deus Pai, que vive em luz inacessível. A única coisa que ele conseguiu descrever foi isso aqui.
Segundo lugar, este branco inacessível significa exatamente a santidade. Tanto é que esses 4 que estão aqui, veremos já já, eles cantam direto: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Segunda coisa que ele vê é exatamente o que na Bíblia diz que é um refulgor, era uma esplendecente esmeralda. É mais ou menos isso que está ali. Obviamente, trazendo a noção da gente da justificação, da purificação, do sangue de Cristo. E em terceiro lugar, ele vê o arco da aliança. Como assim o arco da aliança? O arco-íris. Só que, segundo a descrição bíblica, prevalece a cor verde. Então, olha que interessante, que era a esmeralda, exatamente isso aqui, ó. Vai descer ali uma figurinha para você poder ver. Olha lá, ó. Prevalece toda aquela parte ali como um fulgor, e isto era como um arco, só que prevalecia a cor verde. Quando você pega então o livro de Apocalipse, capítulo 4, pegue comigo por gentileza, o que João vê mais ou menos descrito é exatamente isso. E o que é interessante é que quando ele vê exatamente esta figura, capítulo 4, né, versículo 2 diz: E fui arrebatado em espírito. E o que ele pôde ver? Eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, ou seja, aquele branco com fulgor. E a sardônia, aquela parte vermelha que recobria também. E o arco celeste, ou seja, como se fosse um arco-íris, o arco celeste, estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda, a cor verde. Tá certo? A cor verde. Por que ele não diz aqui que era Deus? Porque, irmãos, João era judeu e ninguém vai tomar o nome de Deus em vão. Por isso ele diz aquele. Mas aqui você tem exatamente João entrando nos céus e João vendo o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no máximo numa visão como essa. Numa visão como essa. Porque ele não tinha acesso além disso. E não pôde subir em carne. Teve que subir em espírito, porque qualquer carne diante dele é absolutamente arrebentada e esmagada. O que Deus queria mostrar para João? Deus queria dizer: olha, eu sei que lá embaixo está uma bagunça. Eu sei que lá embaixo está muito difícil. Mas eu já mandei você escrever às igrejas e eu é que controlo todas as coisas. Aqui em cima, não se preocupe, há um trono, eu estou em meu trono e eu rejo absolutamente todas as coisas. E tudo vai acontecer exatamente como eu vou te mostrar a partir de agora. E eu estou te dando acesso rapidamente, de forma muito simples, à minha glória, à minha presença e à minha majestade. E o que é interessante exatamente aqui é o seguinte: quando você vê a descrição que continua no capítulo 4, você tem agora a evidência aqui, estes 4 seres. Estes 4 seres.